Convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no texto de Ruth. Texto que temos trabalhado aí há algumas semanas, né, no último mês. E hoje chegamos aí na última parte, Ruth capítulo 4. Nós trabalharemos aí com o verso 13 até o verso de número 22. Ruth capítulo 4. Os últimos versículos, do verso 13 até o verso de número 22. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei então em Ruth, capítulo 4, do verso 13 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome nesta hora, quando vamos estudar da tua palavra, e clamamos para que o teu Santo Espírito nos dirija, para que possamos não somente compreender, mas aplicar, ó Deus, em nossa vida os teus ensinos. Que o Senhor mesmo nos conduza, e que apesar de mim mesmo, o Senhor fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, a respeito da tua vontade. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, faça diferença, e que possamos, ó Deus, crer nela e desfrutar dos ensinos e dos benefícios que ela mesma nos traz. Abençoe, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando também, que a palavra do Senhor possa ir ao encontro das necessidades desses irmãos e produzir, ó Deus, salvação, vida, paz no coração de cada um. É o que nós clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Queridos, nós temos estudado aí um pouquinho do livro de Ruth, e o objetivo maior do livro de Ruth é demonstrar que Deus está no controle de tudo. O nosso Deus, como nós cantamos, Ele governa sobre tudo e sobre todos. A sua misericórdia é grande, a sua fidelidade também, é por isso que nós não somos consumidos, e por isso todos os povos devem louvá-lo. Nós vimos que aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, porque é o Senhor quem comanda tudo e todos. O nosso Deus, portanto, está no controle, e em sua providência todas as coisas cooperam para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Até mesmo as situações adversas, irmãos. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano sobre todos os homens, até mesmo sobre os homens maus. E quando Deus deixa esse homem agir segundo a inclinação do seu próprio coração, e esse homem então mergulha e se engolfa nos seus prazeres e nas suas loucuras, mesmo assim Deus continua sendo soberano.
E até mesmo quando situações adversas acontecem, Deus continua sendo soberano. Essa é uma verdade bíblica que nós não podemos negligenciar e não podemos desprezar. Até as situações mais adversas estão debaixo do plano eterno de Deus. Talvez, quando nós olhamos para o início do livro de Ruth e vemos Elimeleque, cujo nome significa o meu Deus reina, desprezando esse Deus que governa todas as coisas e fugindo da presença do Senhor e buscando refúgio na terra de Moabe. E aí nós vemos a situação de adversidade batendo à porta daquele homem e ele vindo à morte, e não só ele morrendo, mas os seus 2 filhos, deixando Noemi viúva e sem os filhos para lhe garantir o sustento. E agora só fica ela e a nora, que por uma ação divina, por uma ação do próprio Deus no coração dela, não faz como a cunhada que volta para os seus deuses, mas resolve, juntamente com a sua sogra, buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Isso nós estudamos durante esse período. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta aí, como de costume, e que você reveja comigo algumas questões nesse sentido, né? Capítulo 2, o verso 12, Ruth ainda trabalhando, rebuscando a colheita, e Boaz e todo o povo de Belém, aonde eles eram, né? Da onde eles tinham voltado, reconhecem que Deus tem cuidado delas e que elas vieram buscar refúgio no Senhor. Capítulo 2 de Ruth, o verso 12 diz assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essas mulheres não confiaram em si, não confiaram nos homens, mas buscaram refúgio no Senhor. Elas não tinham nenhuma perspectiva de mudança. A única coisa que elas tinham no coração era a esperança, porque elas ouviram, ainda lá na terra de Moabe, que Deus havia se lembrado do seu povo dando-lhe pão. Dá uma olhadinha aqui no capítulo 1, verso de número 6. Então se dispôs ela, falando de Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Mas o fato de Deus ter agido com providência e provisão sobre o povo de Israel não significava nada. Mas elas tiveram esperança, elas confiaram no Senhor, vieram buscar refúgio no Deus de Israel. E nós vemos a história se desenrolando e Deus abrindo portas com providência sobre a vida de Noemi, sobre a vida de Ruth e sobre a vida do próprio povo de Israel. Esse é o objetivo do livro de Ruth, mostrar essa providência de Deus, revertendo situações aparentemente de tragédia, de dificuldade. Uma mulher que perde o marido, os 2 filhos, se vê pobre. E Deus revertendo toda essa história para te abençoar e para me abençoar. Porque através da descendência dessa mulher, que nós vimos aqui na leitura que acabamos de fazer, vem o avô de Davi. E depois de toda essa descendência, como nós falamos a semana passada, lendo o texto lá de Mateus, nós vemos que é da onde sai a linhagem terrena do Salvador. Era preciso que Boaz tivesse uma esposa, era preciso que Boaz, por provisão e providência do Senhor, tivesse um filho, e que assim a linhagem messiânica fosse preservada. Deus está no controle de tudo, e na sua providência todas as coisas cooperam para o cumprimento dos seus propósitos eternos.
mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando as dificuldades batem à nossa porta e nós não sabemos o que Deus fará, precisamos continuar crendo que Deus está no controle de tudo e que em sua providência todas as coisas cooperam para o cumprimento dos seus propósitos eternos. A desobediência dos homens, irmãos, não pega Deus de surpresa. O fato de Elimeleque buscar refúgio em Moabe é fruto da sua própria escolha, da sua própria inclinação, mas isso não pode ser um obstáculo ao plano eterno de Deus. A desobediência do homem também não frustra os seus planos, porque Deus age soberanamente sobre os atos bons e os atos maus, tanto dos homens bons como também dos homens maus. O livro de Ruth demonstra isso de um modo claro. Deus consertando a história, Deus consertando as péssimas escolhas que muitas vezes os homens fazem. Deus aplica, irmãos, a sua justiça sobre os homens. Deus conduz as decisões, gera provisão e oportunidades. Deus conduz a história através das características dos próprios homens. Foi Ele que te criou. Ele sabe como você é. E Ele usa a sua vida para cumprir os seus propósitos. Mesmo que a escolha seja livre e seja sua, essa escolha será justamente aquilo que Deus quer. Salmo 139 vai nos dizer que Deus nos dirige. Que todos os nossos dias já estão determinados. E aí talvez você possa perguntar, mas como então eu escolho livremente e ao mesmo tempo não frustro o padrão, a vontade, o desejo de Deus? É porque Deus sabe qual é a nossa essência, Ele conhece a inclinação do nosso coração. Ele não precisa determinar os nossos atos maus, é simplesmente não agir para que a gente age do modo correto. É simplesmente se Ele nos deixar seguir a inclinação do nosso próprio coração, a ação será clara e será definitiva para o mal, porque essa é a nossa essência. É como você pedir para um garoto guloso guardar um chocolate até o próximo domingo. Você não precisa determinar que ele vai quebrar essa promessa. Porque você sabe qual que é a essência dele. Ele é guloso. Ele vai comer antes da hora. Eu não preciso determinar isso. Deus não precisa determinar o mal, porque Ele sabe que a nossa essência é. Ele simplesmente age sobre nós para nos segurar. E é por isso que nós somos totalmente dependentes dele, porque se não é Deus operando em nós e agindo através de nós, irmãos, nossos pés são velozes para aquilo que é mal. Nós corremos para derramar sangue. E por isso, quando os homens escolhem as práticas contrárias à vontade do Senhor, mesmo que Deus não é pego de surpresa, esses homens são responsáveis pelas escolhas que fazem. Elimeleque, Malom, Quilion foram responsáveis pela atitude que eles tiveram. Só que isso não muda o plano de Deus e por isso o Senhor, na sua providência, age de um modo fantástico. Ele usou a humildade e o discernimento de Noemi para cumprir com seus propósitos, fazendo com que ela voltasse para Israel, para que ela voltasse para Judá, para ela voltasse para Belém. E veja que não foi fácil. Capítulo 1, verso 19, nos diz assim: então ambas, falando de Noemi e Ruth, se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi?
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido? Veja, voltar, irmãos, humilhado, não é nada fácil. Mas Deus usa essa humildade de Noemi. Quando a gente sai de algum lugar, a gente quer voltar bem. Quando você resolve sair da casa do seu pai, você não quer nunca mais voltar para lá. Falou: pai, não deu certo, voltei, me sustenta de novo. Quando você sai da sua cidade para trabalhar fora, você quer voltar bem. Você não quer voltar devendo para Deus e todo mundo, quebrado. E se porventura isso acontece, tem pessoas que não conseguem voltar. Tamanha vergonha. Mas Noemi passa por cima disso. Ela tem humildade para voltar para a sua terra, inclusive para declarar para suas amigas: fala, não me chame mais Noemi, mas me chama de Mara, porque eu estou em amargura. Eu saí daqui rica e estou voltando pobre. Deus usa as características das pessoas para cumprir com a sua vontade. Se Noemi fosse orgulhosa, soberba, ela não teria voltado. Deus usa a lealdade e a submissão de Ruth em seguir a sua sogra, em permanecer fiel, ou segundo o que ela mesma declara no verso 16 do capítulo 1. Não, disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. E faça-me o Senhor, veja que ela já conhecia desse Deus, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Deus usa essa lealdade, essa submissão de Ruth para cumprir com seus propósitos. Deus usa a fidelidade e a postura justa, honesta de Boaz para trazer aí um final feliz na história daqueles que faziam parte de um plano maior, que era a preservação da linhagem de onde sairia o Messias. Existe uma sequência muito legal no livro de Ruth, que eu quero chamar a sua atenção agora, que é um crescente para demonstrar quem é o principal personagem do livro. No capítulo 2, nós vemos, depois da ação de Boaz em permitir que Ruth trabalhasse no seu campo e ficasse ali, nós vemos quando ela volta para casa e ela apresenta a situação para sua sogra, lá no verso 20 do capítulo 2, Noemi louva ao Senhor pela vida de Boaz. Veja o que é dito no verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, bendito seja Boaz do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Veja, a fidelidade, a postura justa de Boaz é exaltada. Depois, quando Ruth vai até Boaz exigindo que ele cumpra a responsabilidade de resgatador, ele também faz um rogo a Deus, ele louva ao Senhor. Veja aí o capítulo 3, no verso 9, vamos ver a partir do verso 9. Disse ele: quem és tu? Lembra que ela tinha se deitado aos pés dele à noite? E ele pergunta: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, ou seja, casa comigo. E aí o verso 10 diz: bendita sejas tu.
Ou seja, bendita seja Ruth do Senhor, minha filha, porque melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Ou seja, ela mesmo sendo estrangeira, em submissão à sua sogra, ela obedece à lei e o padrão que era esperado dentro da cultura judaica, para receber então o resgatador, mesmo esse resgatador, pelo que tudo indica, sendo muito mais velho que ela. É nesse sentido que Boaz fala. E Boaz louva a Deus pela vida de Ruth. Veja, Noemi louva a Deus pela vida de Boaz, Boaz louva a Deus pela vida de Ruth. E agora, nós temos mais uma vez as mulheres, as mesmas mulheres que quando Noemi volta e disse, não é essa Noemi, e que acompanharam toda essa odisseia. O capítulo final que nós lemos, as mulheres no verso 4 diz, então as mulheres disseram a Noemi, seja bendito quem? Seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Veja que há uma crescente no livro. As posturas de Boaz são exaltadas, e Deus é bendito por conta da sua fidelidade e justiça. A submissão e lealdade de Ruth conduz o louvor ao Senhor, mas agora, no final da história, eles reconhecem quem de fato é o merecedor de todo o louvor e de toda a adoração. O Senhor é quem fez todas essas coisas. Porque esse é o Deus providente. É o Deus que da situação adversa transforma e conduz o seu povo para um final feliz, uma história de bênção. Irmãos, esse mesmo Deus que foi providente na vida de Noemi, que foi providente na vida de Ruth, que foi providente na vida de Boaz, que foi providente na vida de Israel, providente na nossa vida, gerando um resgatador para nós, que é o Senhor Jesus, o noivo. É o mesmo Deus providente sobre a sua vida. É o mesmo Deus que comanda tudo e todos, inclusive a sua história. E que se você depositar a sua confiança nele, como Jeremias nos exortou, você será como árvore plantada junto às águas. E mesmo que passe pelo ano da sequidão, você vai dar o seu fruto, porque o Senhor é quem age sobre nós. Agora, se você confia no homem, na força carnal, foi o que Elimeleque fez, você vai procurar fugir das situações adversas. Lembre-se que o que levou Elimeleque para Moabe, para a terra de Moabe, foi que houve fome. Veio o ano de sequidão sobre Jerusalém, sobre Belém, e aí ele foge. Confia nos seus próprios esforços, confia no seu dinheiro, porque ela disse que ela saiu ditosa de lá, ela saiu com recursos e volta pobre. Então confiou naquilo que ele tinha. Ah, meu irmão, quando nós confiamos nos homens e confiamos nos nossos próprios esforços e desprezamos a confiança no Senhor, a gente tenta fazer a nossa própria história, isso não acaba bem. Agora, quando confiamos no Senhor, esperamos nele, depositamos a nossa fé em Deus, mesmo que o ano da sequidão chegue, mesmo que a situação de fome apareça, o Senhor, na sua providência, conduzirá a história para o cumprimento fiel do seu propósito na nossa vida. E mesmo que seja uma história onde, no propósito eterno de Deus, nós passemos por dificuldades ou até mesmo cheguemos à morte, ainda seremos recompensados no final. Porque é assim que Jesus nos promete ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Deus é o Deus que age sobre tudo e sobre todos. Relembrando rapidamente, o livro de Ruth começa com a fome na terra, o abandono de Judá, a morte dos homens da família, passa pelo retorno ao Senhor, posturas que exaltam a fé, a justiça, a honra.
e termina com um exemplo do cuidado de Deus em preservar o seu povo. A frase de fechamento de toda essa provisão de Deus é justamente essa oração das mulheres de Belém que dizem: seja bendito, ou seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Nesse sentido, irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos sobre esse tema, a providência de Deus. Esse Deus soberano, esse Deus que age sobre tudo, sobre todos, que governa, que nunca é pego de surpresa, é um Deus que age, é um Deus que cumpre com seus propósitos, com seus planos eternos. E se nós confiamos e depositamos a nossa esperança e fé nesse Senhor, mesmo que o sol brilhe, ou que a chuva venha, mesmo que ele fale ou se cale, ele continua sendo Deus. E nada, absolutamente nada, nos separa do seu grande amor. Por isso, quando nós olhamos aqui para Ruth e vemos o objetivo geral do livro, que fala da providência de Deus, nós vemos a providência de Deus sendo manifestada na condução da história de Noemi, de Ruth, de Boaz, do povo de Israel, de nós, da nossa história. O verso 13 aqui do capítulo 4 vai dizer assim: assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. E veja aí a diferença. E quem? E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Irmãos, a providência de Deus é manifesta na história do povo de Israel desde sempre, na nossa história também. E nos registros do Antigo Testamento, essa providência ela é tão viva que apresenta o Senhor como a fonte, inclusive, dos filhos. Samuel, nós vemos isso. É Deus quem abre a madre e fecha a madre. Nós vemos aqui na história de Boaz e Ruth, que Deus direcionou todas as coisas. E o autor bíblico, inclusive, usa no capítulo 2, né? Casualidade. Por casualidade, ela entrou no campo de Boaz. Essa é a maneira que nós usamos para falar sobre a providência de Deus. Deus, na verdade, conduziu Ruth, inclusive, para entrar no campo de Boaz, para rebuscar as espigas, ou a cevada, ou o trigo. É o Senhor quem conduz a história. É Ele que abre e fecha a madre. É Ele que, entre aspas, por casualidade te conduz a entrar em determinado campo. É Ele quem conduz a sua história para o cumprimento da sua vontade. Isso é a providência de Deus. Seja nas questões temporais e no derramar da sua graça comum, como é o caso registrado em Ruth, capítulo 1, verso 6, olha, Deus se lembrou e deu pão de novo para a terra. Seja nas, entre aspas, mais uma vez, nas casualidades, conforme registrado em Ruth 2:3, nas posturas esperadas dos seus servos, quando seus servos agem de maneira correta, e até mesmo nas preocupações terrenas. Vemos que Noemi estava preocupada em arranjar uma família para Ruth. Em todas essas questões, irmãos, Deus conduz a história para o cumprimento fiel do seu propósito, da sua vontade. Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, quanto mais cedo nós nos prostrarmos diante dessa soberania e nos depositarmos aos pés do Senhor, mais fácil será a nossa vida. Quanto mais confiarmos e depositarmos a nossa esperança de que Deus é o Deus da história, que Ele que conduz todas as coisas, e buscarmos agir de acordo com aquilo que Ele mesmo já revelou nas suas escrituras, mais rápido certamente veremos o propósito do Senhor sendo realizado em nossa vida.
Irmãos, lembre da geração do deserto, 40 anos dando voltas, recebendo lição sobre lição e não aprendendo. E muitas vezes nós temos brigado com a providência de Deus. E deixamos muitas vezes de sermos usados pelo Senhor, porque o plano eterno dele não vai ser mudado por causa da sua teimosia. Se você resolver ir para Moab, meu amigo, Deus vai fazer por onde, mas ele vai suscitar a descendência que ele tem de propósito. Se você deixar de confiar nesse Deus e buscar o Deus de Moab, para Deus permitir que você morra lá e traga a sua viúva para suscitar descendência em Israel novamente, para Deus isso não será problema, porque os seus propósitos serão sempre cumpridos. Ele conduz a história para o cumprimento fiel do seu propósito. A sua providência ela fica manifestada em cada detalhe na condução da história. Fazendo ainda um paralelo com a semana passada, quando lemos Mateus, a genealogia de Jesus, você vê que Boaz é filho de quem? Lá na genealogia, você se lembra? Aqui ele não diz, né? Que ele é filho de Salmão, mas quem era a mãe de Boaz? Não se lembra? Então vamos dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus. E lá no verso 5, vai falar de Salmão, que era o pai de Boaz. E Mateus faz questão de pôr o nome da mãe dele aqui, para você ver a providência de Deus. Vamos ler juntos? Verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mateus faz questão de colocar aqui tanto Tamar, no verso 3, Raabe, Ruth, e de modo implícito, Betseba. E ele faz questão de mostrar e de citar essas mulheres, porque elas são a prova mais fantástica da providência de Deus, em fazendo do improvável o cumprimento da sua vontade. Você certamente se lembra de Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta, que já tinha ouvido falar do Senhor, e que por isso quando os espias vêm, ela preserva a vida daqueles homens. E depois ela se agrega ao povo de Deus, e Deus suscita a família dela, e não qualquer família, mas coloca ela justamente na linhagem messiânica. Providência de Deus conduzindo a história. A providência de Deus, além de ser manifestada na condução da história, irmãos, que fica, voltando aqui para Ruth, né, que fica manifestada aqui nos versos finais, quando é dito das gerações de Pérez, né, filho de Judá, mostrando que depois de Obed ainda se gera Jessé, e Jessé gera Davi, que é a maior demonstração da providência de Deus em suscitar um rei cujo coração estava ligado ao coração de Deus. Nosso Deus, ele é providente. E a condução da ação de Deus na história prova isso. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que a providência de Deus fica manifestada também na glória dada ao Senhor. Toda a ação de Deus,
E toda a condução da história termina na glória ao Senhor. Na história aqui de Ruth, de Noemi, nós vimos aquela sequência que eu já chamei sua atenção. Louva-se a Deus pela vida de Boaz, louva-se a Deus pela vida de Ruth, e no final, no grande ápice do livro, louva-se o próprio Deus pelo cumprimento da sua providência. Na história da redenção, é a mesma coisa. No último dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Deus receberá toda a glória, porque a providência de Deus é manifestada quando a glória de Deus é manifestada. Na nossa história, situações adversas, que Deus com o seu poder, o seu governo, nos conduz a um momento de exaltação. E o seu nome é glorificado. Manifesta a providência de Deus. E eu não posso falar disso sem trazer à nossa memória, irmãos, a nossa história recente. Quem, diante daquilo que nós vivemos, e da consciência plena de que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e até mesmo sobre os atos maus e bons, dos homens bons e homens maus, não pode glorificar ao Senhor pelo fato de sermos hoje a Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. A providência de Deus fica manifestada quando em algum momento determinado do fechamento de ciclos, o seu nome é glorificado. Seja na vitória de uma enfermidade, onde todo mundo pensava que não ia dar certo, o Senhor, na sua providência, permite que a gente viva alguns anos a mais, como aconteceu com Ezequias. A providência de Deus fica manifestada quando a glória é dada ao Senhor. Quando as pessoas reconhecem, quando as mulheres de Belém em coro dizem, bendito seja o Senhor. Quando as pessoas olham para a sua vida, para a história da sua vida e falam, puxa vida, Deus foi muito bom contigo. Aconteceu várias situações adversas, podia ter dado tudo errado. Mas Deus reverteu. É quando uma situação de trabalho, ou de sucesso de trabalho, só é possível mediante a ação e a providência do Senhor. E lá no fim, redunda em honra e glória. É quando você tão somente descansa em Deus, depois de ter lutado contra tudo e contra todos. E aí você vê Deus, como fez aqui com Boaz e Ruth, concedendo que concebesse, permitindo que a bênção acontecesse. É quando você para de correr atrás dos seus direitos e tão somente espera. É quando você decide não ir para o tribunal contra a injustiça recebida, sem saber o que vai acontecer, e você vê Deus fundamentando uma nova história. É quando você, depois de ter tentado e ter gastado todos os seus recursos, simplesmente tocar nas vestes de Jesus e ver a virtude acontecendo. É quando todo aquele tratamento, todo aquele plano, aquele recurso que você depositou e que você tem corrido atrás e que tem tirado o seu sono, é deixar de lado e você fala, Senhor, é o Senhor que abre e fecha a madre, é o Senhor que concebe, que concede que alguém conceba, é o Senhor quem faz, é o Senhor que muda, é o Senhor quem cura, é o Senhor que realiza. E aí, dentro da providência de Deus,
aquilo que você tanto queria, que você tanto se esforçou e que você não conseguiu pelos seus próprios esforços, de repente acontece. E a glória é dada ao Senhor. A providência de Deus é manifestada, irmãos, quando aquilo que era impossível acontece. Quando um concurso que você faz, que humanamente falando seria difícil, um vestibular, uma prova ou qualquer coisa, e você corre, lógico, atrás daquilo que lhe cabe. Boaz teve que se casar com Ruth. Boaz teve que coabitar com ela. Mas o texto diz que ela só engravidou porque o Senhor concedeu. Você vai correr atrás daquilo que você tem que fazer. Você vai coabitar, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai levantar cedo, mas ciente de que é o Senhor que vai conceder o que precisa ser concebido. E aí quando isso acontece, de fato, no seu coração, irmãos, de uma entrega total à providência do Senhor, acontece. E a glória não vai ser mais sua. Porque não foi seus esforços. Não foi a sua atitude, não foi o que você fez. Mas sim aquilo que Deus realizou. O verso 14 exalta isso quando as mulheres de Belém declaram: seja o Senhor bendito. A providência do Senhor é manifestada na condução da história. A providência do Senhor é manifestada quando a glória é dada ao Senhor. Esse é um ponto final de um ciclo. Existe um progresso na história aqui registrada no livro, né? Deixa eu chamar a sua atenção rapidamente. Lá no capítulo 1, verso 6, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. O Senhor retribua, Boaz falando para Ruth, tudo que você fez, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Veja, ouve-se que o Senhor está dando pão, mas o nome de Deus não é glorificado ainda. Vê a postura fiel, submissa de Ruth, louva-se a Deus pela vida dela, mas o foco é a ação dela. Depois, bendito seja ele do Senhor, falando de Boaz. Bendito sejas tu do Senhor, falando de Ruth. E aí nós vemos a dependência de Boaz em relação à ação de Deus. Tão certo como vive o Senhor, eu vou cumprir aquilo que tem que ser feito. E aí nós chegamos no fim da história, que é quando o nome de Deus é glorificado. A providência de Deus, ela se torna manifestada de uma maneira final, mesmo que sejam em ciclos pequenos da sua história, quando aquilo que acontece, o desfecho daquele momento, redunde em honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. Se ainda você está no meio desse caminho, irmãos, se o desfecho da sua história ainda não redundou em honra e glória ao Senhor, é porque a providência de Deus ainda está conduzindo a história. Confie no Senhor. Espere nele. Faça a tua parte. Tiver que trabalhar, trabalhe. Tiver que estudar, estude. Tiver que coabitar, coabite. Mas espere. Porque é o Senhor que conceberá. Ele que concederá que você conceba, seja lá em que área for. Tem que fazer um tratamento médico? Faça. Isso não é falta de fé. Mas confie tão somente na providência do Senhor. Concluindo, irmãos, mais um ponto aqui. A manifestação da providência de Deus se dá na manutenção dos planos futuros. Veja do verso 17 em diante.
que as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. A providência ainda de Deus é manifestada, irmãos, na manutenção futura dos seus planos. Aquele ciclo se fecha com a glória de Deus, mas a história não termina ali. Obed vem coroar a providência de Deus, restaurando a família de Ruth, restaurando a esperança de Noemi, trazendo um filho a Boaz. Mas esse ciclo ainda vai começar um novo, que é apontar para as questões futuras. Obed seria o avô de Davi, Davi seria o rei de Israel, e dessa linhagem sairia o Messias. O autor certamente registrou aqui a história de Boaz e Ruth após o nascimento de Davi. Por isso que o final ele faz essa sequência até Davi. O seu objetivo é deixar claro a providência de Deus conduzindo a história e assim glorificando o seu nome. Davi era neto de Obed, bisneto de Boaz e de Ruth. A providência de Deus, irmãos, promove a manutenção dos seus planos futuros. Para que existisse Davi, precisava existir Jessé. Para existir Jessé, precisava de Obed. Para existir Obed, precisava da história de Boaz e de Ruth. Deus fecha um ciclo com Boaz e Ruth, mas ao mesmo tempo mantém planos futuros. A nossa história tem um momento nesse plano eterno de Deus. A providência de Deus na nossa vida, em algum determinado momento, pode até ter um ponto final, mas isso ainda vai trazer benefícios e glória para o Senhor lá no futuro. A sua história pode ser uma história de testemunho de fé, de cuidado, de providência do Senhor para fortalecer a fé de outros. A dificuldade que você passou hoje pode ser o aprendizado que você vai dar para alguém amanhã. Porque a providência de Deus, ela continua olhando para o futuro em relação aos seus planos. Às vezes é a história de quem você nem conheceu, e a providência de Deus na vida daqueles que você nem conheceu vai te influenciar. E a sua história vai influenciar outros no futuro. Permita-me uma história pessoal. Recentemente, relendo um dos livros exigidos na época do seminário, sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu me deparei com um olhar mais tranquilo, né? Com o nome do meu tataravô, ou trisavô, agora nem sei mais. Carlos Lauer. Pai de Júlio Lauer, pai de Martim Lauer, pai de Marisa, que é mãe do Everton. A Igreja Presbiteriana de Jaú começou na casa desse meu trisavô. E o reverendo da Gama teve um episódio na casa dele, que enquanto o reverendo da Gama estava pregando, os perseguidores da igreja naquela época invadiram a casa, bateram no pastor, puxaram ele pela barba, levaram ele para a rua, espancaram ele. E por conta dessa história, houve um processo, que inclusive foi tramitado aqui em Araraquara, e por conta desse processo, o nome do meu avô foi perpetuado na história, ou do meu trisavô foi perpetuado na história, porque aconteceu na casa dele. Depois de anos, o Senhor me alcança, e eu me torno pastor presbiteriano,
e descubro que sou presbiteriano de 5ª geração. Providência de Deus, inclusive para fortalecer a minha fé, para fortalecer a promessa que Ele tem para com a minha família. Olha que coisa linda. E aí a gente vive e as coisas vão acontecendo, Deus vai conduzindo a nossa história. E num determinado momento da nossa história, nós fizemos alguma coisa sem muita pretensão, que é aquele CDzinho que a maioria das crianças aqui já conhece, da turminha Alcance Kids, que nós levamos para a África e distribuímos para vários irmãos. E hoje, numa postagem do Timóteo, que é filho do reverendo Paulo Serafim, amigo pessoal, você sabe da minha história com o Paulo, eles estão voltando, e o Timóteo então registra dizendo do seu pesar e da sua experiência como filho de missionário e voltando agora para o Brasil com seus temores, com as suas lutas, e que ao mesmo tempo reconhecendo que ele, quando chegou lá em Guiné-Bissau, era apenas uma criança, mas ele compreendeu que fazia parte de um plano maior de Deus e que ele era tão missionário quanto os pais. Aí a Clarissa interagiu com ele, falando, parabenizando pela postura, e ele fala assim, eu só agi conforme eu aprendi com a turminha Alcance Kids. Algo que você faz, irmãos, que dentro da providência de Deus é permitido acontecer e que mesmo sem você saber, vai influenciar a vida de outros lá na frente. Isso se chama providência de Deus. E gera honra, glória e louvores ao nome do Senhor. Eu não sei como está a sua história, irmãos. Eu não sei em que momento você está na sua história. Nós estamos começando mais um ano, 2021. Mas independente se a sua história está lá no início, onde houve fome na terra, ou se você já está rebuscando as colheitas de cevada ou de trigo, ou se porventura já está um pouco mais adiante, Deus já te mostrou o resgatador. Eu não sei onde está a sua história. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, nesse começo de 2021, é que Deus continua soberano. Ele é o Deus providente, que está conduzindo a tua história, até o momento em que o seu nome será glorificado, para que essa bênção e esse ponto final num ciclo da sua vida redunde em honra e glória ao seu nome e seja usado para a honra e glória do Senhor em outros momentos futuros. Então somente confie no Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor, pois é como árvore plantada junto às fontes de água. No devido tempo dá o seu fruto. E que mesmo quando vier o tempo ou o ano da sequidão, ele permanece. E ainda continua dando o seu fruto. Então somente confie. O Messias seria rei da tribo de Judá. Na perspectiva terrena, seria descendente de Davi. A história de Boaz e Ruth gera a manutenção futura dos planos de Deus, inclusive para te abençoar e para me abençoar. Deus restaurou a vida de Noemi e de Ruth. Uma história que começou cheia de tristeza, se tornou plena de graça, misericórdia e esperança. O fato de Noemi e Ruth terem buscado refúgio no Senhor, nosso Deus, fez toda a diferença. E assim vemos Deus preservar a linhagem de onde sairia o Messias. Vemos a soberania de Deus em restaurar a vida daqueles que voltam para a proteção dos seus braços e confiam em sua providência. Que 2021 seja um ano para que você esteja extremamente firmado e confiado
Na providência do nosso Deus. Amém?